Erasmo Esteves, mais conhecido como Erasmo Carlos ou simplesmente Tremendão, é um cantor, compositor, ator, multi-instrumentista e escritor brasileiro. Uau! Isso, provavelmente você já sabe, mas você sabe de onde veio seu nome artístico? Não! Ou de onde saiu o apelido Tremendão? Tampouco! Ou ainda, quais são suas referências musicais? Não? Então vem comigo, que vou te contar tudo isso e muito mais. Bora! Esse é o canal Histórias Reais, e hoje você vai conhecer um pouco da vida de um dos pioneiros do rock brasileiro, Erasmo Carlos. Ele é uma criança, não entende nada. Erasmo nasceu no dia 5 de junho de 1941, na Tijuca, um bairro de classe média da zona norte da capital fluminense. Filho de mãe solteira, só veio a conhecer seu pai aos 23 anos. O garoto Erasmo Esteves cresceu cercado por elementos que tornariam sua identidade musical singular. Ele conhecia Tim Maia desde a infância, mas só viraram amigos na adolescência, por frequentarem o hoje famoso Bar Divino na Rua do Matoso, ávidos por ouvir rock and roll americano. Também faziam parte da turma de Erasmo e Tim os gigantes da música brasileira Jorge Ben e o Wilson Simonal. Ainda na adolescência, conheceu quem viria a ser seu maior parceiro na música, um capixaba aspirante a cantor, Roberto Carlos. Roberto havia tido um grupo com Tim Maia chamado Os Sputniks. Após a carreira meteórica do grupo, que acabou com uma briga entre os dois principais integrantes, Erasmo formou os Snakes, com os outros integrantes remanescentes dos Sputniks. Os Snakes eram um grupo vocal que acompanhava Roberto Carlos e Tim Maia, ambos já em carreiras solo. Roberto, nessa época, participava do programa Clube do Rock, de Carlos Imperial. Com isso, depois de muita televisão, rádio e festinhas, o grupo conquistou seu espaço próprio, lançando em 1960 o álbum Só Twist, contendo covers para clássicos da época. Apesar de ser composto por ótimos músicos, o grupo não evoluiu e chegou ao fim. Erasmo resolveu adotar o nome Carlos no seu nome artístico em homenagem a Roberto Carlos e a seu padrinho na música, Carlos Imperial, e com esse nome lançou seu primeiro compacto, que seria de grande sucesso, com a música O Terror dos Namorados. Eu beijo qualquer uma garota que vier, eu vendo, troco beijo fácil. Se você está gostando do vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para mais vídeos como esse. Até então, Erasmo, como a maioria dos jovens da época, consumia e era muito influenciado pela cultura americana. Inclusive, o Tremendão era grande fã de Elvis Presley na música e de James Dean e Marlon Brando no cinema. Com a chegada da bossa nova, Erasmo também se deixou influenciar pelo gênero, e não mais só pelo rock americano. Bastante influenciado por João Gilberto, ele compôs Maria e o Samba. Meu coração, incorporando esse novo estilo à sua carreira. Os anos de 1960 foi o período áureo da parceria entre Erasmo e Roberto Carlos. Os dois juntos compuseram várias das músicas que acabaram consagrando a carreira solo de ambos. Sei que você fez os seus castelos de que
Vale o céu azul e o sol sempre. Se você pensar que vai fazer de mim o que faz... Nesse mesmo período, a dupla de amigos, juntos a Vanderleia, encabeçaram um movimento cultural que mesclava música, comportamento e moda. O movimento era baseado, sem nenhuma surpresa, pelo rock and roll do final da década de 1950. Como já vimos antes, os jovens da época eram influenciados quase que por completo por essa cultura vinda dos norte-americanos. Se você quer brincar e acha que com isso estou sofrendo... A Jovem Guarda, como ficou conhecido esse movimento, se consolidou em 22 de agosto de 1965. Nessa data, estreou um programa na TV Record com o mesmo nome. O programa era apresentado justamente por Erasmo, Roberto e Vanderleia. Sua alegria e descontração o transformaram em um dos maiores fenômenos nacionais do século XX. Foi justamente na Jovem Guarda que Erasmo Carlos adotou o apelido de Tremendão, por se apresentar no programa como seu ídolo, Elvis Presley. Foi nessa época que Erasmo Carlos lançou os sucessos Gatinha Manhosa, Ganhar mil carinhos de mim e Festa de Arromba. Vejam só que festa de arromba. Outro dia eu vou parar. No final de 1968, Roberto Carlos deixou o programa. Sem seu principal ídolo, a TV Record retirou o programa do ar. Desta maneira, o movimento como um todo perdeu força, até que desapareceu no final daquela década. Nessa fase de transição, fez sucesso cantando Sentado à Beira do Caminho, Eu não posso mais ficar aqui. e Coqueiro Verde. Em frente ao coqueiro verde, esperei uma eternidade. Primeiro samba rock gravado por Erasmo. Em 1969, o disco Erasmo Carlos e os Tremendões traz versões de compositores da MPB. O disco foi bem aceito e trouxe sucessos como Saudosismo, de Caetano Veloso, Eu, você, nós dois, já temos um passado. e Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Abre a cortina do passado. Se não abrir comigo, não vou. A primeira metade da década mostra o Tremendão num estilo bem diferente da Jovem Guarda, influenciado pela cultura hippie e pelo soul. Lança Carlos Erasmo em 1971. A semana inteira fiquei esperando. O existencialismo prossegue em seus outros LPs dos anos 70. Sou uma criança, não entendo nada. Ele é uma criança, não entende nada. Cachaça Mecânica João bebeu toda a cachaça da cidade. e Filho Único Não sou mais menino. são algumas canções de destaque no período. Carros apressados a passar por mim. Os anos 80, Erasmo Carlos começa com um projeto ambicioso. Erasmo Convida é um pioneiro projeto no Brasil. Foram 12 canções interpretadas em dueto com vários artistas. Meu bem, chora, chora e diz que vai embora. E na grandeza desse instante, detalhes tão pequenos de nós dois são... A faixa de abertura do álbum foi a que teve maior destaque nas rádios. A regravação de Sentado à Beira do Caminho, com a participação do parceiro Roberto Carlos nos vocais. Eu não posso mais ficar aqui. No ano seguinte, o LP Mulher tem uma grande repercussão com as canções Mulher, Sexo Frágil, Dizem que a mulher é o sexo frágil.
Pega na Mentira, e Feminino Coração de Deus. O coração de Deus é feminino. O sucesso na mídia trouxe uma cobrança injusta para Erasmo. Ele era pressionado a lançar um disco inédito por ano, como o parceiro Roberto Carlos, que estava no auge do sucesso. Mas Erasmo não era Roberto e tinha seu próprio tempo de criação. Porque veio a saudade visitar meu coração. Nos anos 90, ele lançou apenas 2 discos, largando o ritmo frenético das décadas anteriores. Além de sempre assinar com Roberto Carlos as canções feitas para seus discos anuais. Homem de Rua, lançado pela Sony Music em 1992, fez sucesso com a faixa título, que fez parte da trilha sonora da novela de Corpo e Alma. No toque da sua mão, senti-me. Outra gravação de destaque foi A Carta, na qual Erasmo cantou com Renato Russo. Talvez tu não a leias, mas quem sabe até dará. Em você, no meu pensamento. A vida de Erasmo também é cercada de episódios tristes. No dia 26 de dezembro de 1995, sua ex-esposa Sandra Sayonara, a Narinha, morreu de parada cardiorrespiratória aos 49 anos. Outra data triste para o nosso tremendão foi o dia 5 de fevereiro de 2004. Nesse dia, sua mãe Maria Diva Esteves faleceu aos 83 anos, devido a complicações de diabetes e isquemia. E por último, Erasmo perdeu seu filho Alexandre em um trágico acidente de moto em 2014. A perda do filho foi muito sentida por ele e por sua família. Para continuar alegrando sua vida, ele conta com seus outros filhos, Gil Eduardo e Léo Esteves, além dos netos e de sua atual esposa, a pedagoga Fernanda Passos, com quem se casou em 2019. Tua voz você faz sim, e chora. Dos anos 2000 para cá, Erasmo lançou vários ótimos trabalhos, mas dentre eles se destaca o álbum Gigante e Gentil, de 2014. O disco, que leva um de seus apelidos como nome, venceu o Grammy Latino de melhor álbum de rock brasileiro. Você é minha estrela, seu brilho já me basta. E que mastigo abelhas só pra degustar o mel. Um ano antes, em 2013, ele recebeu o título de Cavaleiro da Ordem do Mérito Cultural. Essa honraria homenageia personalidades brasileiras e estrangeiras como forma de reconhecer suas contribuições à cultura brasileira. E fica aqui também nossa homenagem a esse grande nome da música brasileira. Nosso vídeo de hoje fica por aqui, mas se você gostou, não se esquece de deixar seu like, se inscreve também e ative o sininho para receber todos os nossos vídeos assim que saírem. E fique à vontade para acessar nossa playlist de biografias e conhecer a história de grandes personalidades. Até a próxima! Tchau!